Bom, pessoal... acabaram de falar que o passador está aqui. Ó. Vamos ver. Está aqui. Obrigado. Esse momento nós chamamos de Ibramerc Insights, e eu vou dividir o palco mais uma vez, depois vou chamá-los com o Rafael Krug e Alex Leite, mas a ideia de hoje, nesses 50 minutos, é dividir com vocês tudo que nós temos aprendido sobre o universo B2B. Então, nós dividimos esse momento em 4 grandes blocos. Um bloco de novidades, onde nós vamos trazer para vocês tanto novidades do mercado quanto do Ibramerc. Um bloco de benchmarking, que você vai poder comparar o seu status atual com relação à área de marketing e venda SES, com relação ao mercado, através das pesquisas que nós trazemos. Um pouquinho do futuro, então o que está vindo por aí, seja por nós Ibramerc, seja pelo próprio mercado B2B, e um pouquinho de tendências, que hoje nós vamos dividir nos blocos de dores e soluções. Então, a gente, através da pesquisa ampla que a gente fez, a gente elencou aqui as 5 principais dores do universo B2B, nós vamos trazer para vocês, e também vamos trazer alguns insights de possíveis soluções para essas dores. Legal? Ótimo. Tem apenas uma explicação que a gente não conseguiu trazer naquele momento, a gente acabou falando bastante, mas é um ponto muito importante que eu queria dividir com vocês, né? Onde nasce o Fórum B2B? O Fórum B2B, ele nasce de uma estratégia interna nossa, Live University, porque o Ibramerc, ele é muito consolidado no ambiente de inteligência de mercado. Há muitos anos, fizemos o Fórum de Inteligência de Mercado, temos um MBA de Inteligência de Mercado que existe até hoje e tudo mais. Mas a inteligência de mercado, com o passar do tempo, foi se tornando uma metodologia e deixou de ser uma área, né? Deixou de ser um profissional de inteligência. Inteligência hoje ele está embutido em tudo que a gente faz. A Live também passou por um momento de transformação. E nós começamos a buscar formação, eventos, cara, quase de tudo nós buscamos para as nossas áreas dentro da Live de marketing e vendas focadas em B2B. A gente começou em evento, começou a participar, fomos até fora do Brasil, buscar. E aí tem um momento bem, que foi uma virada de chave, que a gente assistiu uma palestra lá em Boston sobre marketing. E a palestra foi incrível. Sabe aquela palestra que você assiste e você fala, meu, cara, que negócio mágico. E aí a gente tem um costume na live de sempre ficar depois falando. Você vai reparar que toda hora a gente está conversando e tal. Aí fala, o que você achou disso? E aí depois dessa palestra, a gente conversando, falando, meu, isso é muito legal, meu, isso aqui é legal, E aí quando acabou a palestra, a gente chegou à conclusão de que tudo aquilo era mágico, era brilhante, mas para nós não servia de nada. Não porque não era bom, não porque o case não era incrível, mas é porque era um case B2C. E tudo aquilo que foi feito, e toda a estratégia de branding, com uma taxa de retorno gigantesca, a palestra era sobre marketing de influência, cara, espetacular. Aí a gente começou a fazer um takeaway ali e descobriu que aquilo tudo não servia para nós. E aí nessa busca por palcos que falassem de B2B e não de B2C, a gente descobriu uma oportunidade. E aí nasce o Fórum B2B e esse novo posicionamento da Escola Ibramerc com esse olhar. Porque coros como esse, que falam especificamente para nós que trabalhamos no mercado B2B, eles são escassos e existe um grande potencial. E aí nós começamos esse novo posicionamento e estamos aqui na 2ª edição do Fórum B2B. Legal? Ótimo. Contando essa história, tudo para vocês entenderem o que fez a gente chegar até aqui. Bom, quem aqui já participou de algum evento da Live University? Levanta a mão, por favor. Bom, bastante gente. Quem aqui, por acaso, já fez algum MBA ou alguma pós-graduação conosco? Levanta a mão também. Ó, bastante gente. Alguém aqui já participou de alguma imersão nossa, não? Algum curso rápido, 16 horas, bastante gente. Alguém aqui
Já participou de um treinamento in company, dentro da sua empresa que nós fizemos? O in company, a gente precisa vender mais, Alex, in company. Só 3 aqui. E o B2B Go? Alguém aqui é assinante B2B Go? Lógico que não, nós vamos lançando aqui no palco hoje, é impossível de você ser um assinante. Só se vocês assinaram nesses 40 minutos entre o coffee break e aqui. Bom, por que eu trouxe tudo isso para vocês? Porque a Live University, ela não é uma universidade comum. É uma universidade que se posiciona de uma forma diferente. E eu gostaria de deixar claro isso para vocês. Nós não somos só evento, nós não somos só MBA e pós-graduação, nem tampouco imersões, nem treinamento personalizado e, muito menos, só o B2B Go. Nós somos tudo isso. E, desde o ano passado, nós temos colocado no palco esse novo posicionamento, esse novo jeito de se posicionar. Porque até algumas carinhas aqui que estão no nosso dia a dia, estão sempre nos nossos encontros, têm dúvida. As pessoas falavam assim para a gente, cara, as pessoas falam assim, tá, o que a Live University faz? Aí falava, não, faz isso, mas faz isso também, e faz isso também. No final, vocês são uma universidade que faz mais coisa que uma universidade comum, né? E essa explicação, ela encontrou uma palavra que define o que nós somos. Sim, a Live University Ibramec é um ecossistema. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje. É um ecossistema que entrega mais de um tipo de entrega. Então, eventos, MBA, pós-graduação, é como você adere ao ecossistema Live University. É a forma com que você pode participar desse ecossistema. Porque o que ele entrega vai muito além disso. Ele entrega educação, ele entrega conexão e ele entrega inteligência. E todas as suas derivações. Aí eu vou explicar para você entender de um exemplo mais prático possível. Porque o evento, de certa forma, é fácil de entender, né? Porque enquanto você está aqui recebendo um conteúdo, você está recebendo educação, certo? Sim. Quando você tem um resultado de uma pesquisa e você é capaz de se comparar e entender onde você está recebendo inteligência. E, obviamente, ao conversar com o companheiro do lado, trocar um cartãozinho, pelo menos um, você está fazendo conexão. Nesse ambiente de evento, é fácil explicar que somos um ecossistema. Mas quando a gente vai, por exemplo, para um aluno de MBA, é aí que nós temos um diferencial. Um aluno de MBA tradicional, em qualquer uma dessas universidades por aí, você vai encontrar educação, e honestamente, das boas, das ricas, com o conteúdo bem relevante. Mas, ao ingressar no MBA comum, você vai ter um ambiente onde você, professor e alunos, vão beber de educação. E para aí. Ao ingressar no ecossistema Live University Ibramec, como aluno de MBA, por exemplo, você tem acesso a todos os eventos que nós organizamos. Você tem acesso aos dados de todas as pesquisas que nós fazemos. Esse é o nosso diferencial. E isso vale para todos os pontos de acesso. Então, sendo uma empresa contratando o B2B Go, sendo um profissional, pessoa física, contratando uma pós-graduação, ou sendo um parceiro, colocando um stand dos nossos eventos, todos os pontos de acesso dão acesso ao ecossistema como um todo. Então não existe nenhuma forma de entrada que te limita o que você pode e não pode acessar. Legal? Ótimo. Vamos para o próximo bloco. Como eu disse, parte do que nós fazemos hoje é o nosso braço de pesquisa. Desde o ano passado, nós formalizamos e nos tornamos um instituto de pesquisa. Então, todas as nossas escolas, além de também serem editoras, são institutos de pesquisa. E nós vamos trazer aqui, nesse momento, nesse bloco, aqui para o palco, 2 índices. O índice de maturidade tecnológica na área de vendas B2B e o índice tecnológico na área de marketing B2B. Então, você vai poder, além de depois, se você quiser responder a pesquisa e baixar todo o relatório, vai chegar um momento para isso, você também vai poder comparar, aqui nesse evento, como que está a sua maturidade tecnológica comparado aos respondentes da pesquisa. Legal? E já embarcando um pouquinho na pesquisa, quando nós começamos esse trabalho de pesquisa, a gente mapeou todos os processos de marketing B2B e os processos de venda B2B.
Então você imagina que quanto mais clarinho é o gráfico, mais se considera maduro o processo. E quanto mais escuro o gráfico, mais imaturo. Então, em vendas, a gente tem uma realidade onde a estratégia comercial, a prospecção ativa e o contrato, que não estão na ordem aqui do fluxo, tá? A ordem aqui do gráfico é mais maduro para menos maduro. Mas todas essas etapas são as etapas que nós julgamos dentro de uma etapa comercial. Lá do começo da estratégia até o final, por exemplo, na passagem de bastão para a área de Customer Success. O processo mais maduro é o processo da criação da estratégia. E o segundo mais, prospecção ativa, que é bem interessante, né? Quem aqui se considera maduro nesses processos? Levanta a mão para eu ver se a pesquisa bate. Olha, ninguém se considera, hein, Alex? Em tecnologia, não no processo. O processo pode estar maduro, mas ser manual. Nós estamos falando especificamente de tecnologia. E as etapas menos maduras são qualificação e investigação. Essa etapa de investigação aqui é quase que o speed selling, aquele momento dentro da venda que eu consigo entender qual a oportunidade que existe ali, qual a dor que existe ali para eu trabalhar. E olhando a pesquisa é bem coerente, né? Porque eu imagino que é uma fase bem difícil de inserir tecnologia. Quando nós vamos para o universo de marketing, eu tive algumas surpresas, e até comentei com algumas pessoas lá fora. O inbound marketing, que tem um processo tecnologicamente muito maduro, ok? Pelo amor de Deus, né? É o que faltava, a gente está separando base na mão, disparando, né? Usando o Word. Será que alguém ainda usa o Word para fazer mala direta? Caguetei um pouco a minha idade. Aqui tem jovens que nem sabem para que serve o Word. O Word é um negócio da Microsoft que a gente escrevia textos. E ele tinha um negócio que foi criado para fazer mala direta pelo correio. Alguém chegou a fazer isso aqui? Não. Você imprimia até a etiqueta, você fazia tudo no Word. E aí ele mesclava com o Excel nome, endereço, né? Aí você colocava o conteúdo dentro e depois colava a etiqueta lá de fora. Bom, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de inbound marketing, mas dentro do universo de marketing, inbound e eventos é considerado o processo com mais maturidade tecnológica, né? E dentro desses eventos tem muito o universo de eventos virtuais, por isso talvez que isso está tão no topo. Então, todo um processo, por exemplo, de um webinar, de um evento online, que hoje tem ferramentas e integrações bem legais que facilitam tudo isso no nosso dia a dia. E, por incrível que pareça, o nosso querido branding, na nossa campanha de marketing, e a nossa mensuração e o analytics tem pouca maturidade tecnológica. E eu queria fazer alguns destaques aqui sobre coisas que se conversam antes de passar a bola, né? Quando a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai entendendo o que esses números querem dizer no final das contas. Os processos das áreas de marketing e vendas que dependem única e exclusivamente das próprias áreas, tem tecnologia embarcada e estão funcionando bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega, por exemplo, um processo em marketing, onde o inbound, que está totalmente na mão do marketing, então ele gera o conteúdo, ele precisa de ajuda talvez para gerar, mas ele gera o conteúdo, ele envia, ele mede, ele qualifica, e se tiver tudo bem, ele passa a bola, certo? Tecnologia lá em cima. Agora, na hora de conseguir mensurar de verdade se o que eu estou fazendo na minha campanha está gerando vendas, não gerando lead, e sim gerando vendas, certo? Então, saindo do CAC e indo para um ROI de campanha, aí, literalmente, com o perdão da palavra, a vaca deita. Não é assim que funciona? Por que isso não funciona? Porque lá do outro lado, o funil de vendas, a gestão do vendedor é alta, tá vendo? Contrato, fechamento, é tudo alto. Gestão do funil já está pela metade. E se essa gestão do funil tiver com tecnologia baixa, é impossível eu conseguir fazer uma integração e ter esse número aqui de uma forma tão real, ao ponto de eu medir uma campanha, ou medir qualquer uma das coisas, que vai de ponta a ponta, certo? E aí, quando a gente traz para um evento, por exemplo, onde a maioria dos nossos negócios B2B, eu tenho medições manuais, então tenho lá um SDR no stand, que já vai gerar um card no funil, certo? Para o vendedor, e esse card já vem mapeado. Olha que coisa linda. Ele veio mapeado, traqueado, o vendedor lembra do evento, ele faz a rotina, ele fecha,
eu consigo mapear. Agora, quando vem de mídia, ou quando vem de campanhas de marca, por exemplo, eu não consigo provar o resultado disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das dores principais do nosso universo B2B é a desconexão das próprias áreas com relação ao processo, mas com relação à tecnologia. Então, existe muita tecnologia nas 3 áreas. Existe muita tecnologia em vendas, em marketing e customer success. Mas alguém capaz de pensar nessas 3 áreas como uma só e integrá-las é o que está atrapalhando o nosso dia a dia no B2B. Legal? Deixo para vocês, então, esse insight e passo a palavra para Rafael Scucuglia, que vai trazer mais um pouquinho de dados para nós. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Bom, eu quero explorar aqui agora um outro bloco da pesquisa que a gente rodou, que tem a ver com inteligência artificial. Legal? Aqui na tela estão algumas fotos que eu tirei em setembro do ano passado, quase um ano. Eu, o Alex, o Lúcio, o Henrique, a gente fez uma imersão lá no Vale do Silício para visitar algumas empresas, enfim, trazer algumas inovações de educação aqui para a live. E uma coisa foi me incomodando não, me surpreendendo durante a nossa visita lá, que eu comecei a tirar foto aonde eu ia, que é a quantidade de propaganda de inteligência artificial em outdoor, no aeroporto, que é aeroporto, ó, Try AI for Work. Aqui tudo do carro, andando de carro lá, eu ia tirando foto de fora, porque aonde você olhava em São Francisco é inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, solução, solução, solução. E a gente disse que o que acontece em São Francisco, Vale do Silício, é o que vai acontecer há alguns anos aqui no Brasil e em outros países que correm atrás, né? O interessante disso é que, de fato, inteligência artificial é uma realidade no nosso cotidiano, perfeito? Vamos ver o que a pesquisa mostra sobre isso daqui a pouco. E o Henrique, nosso CEO, voltou ao Vale do Silício agora em fevereiro para um outro compromisso lá, e eu pedi para ele dar uma olhada, tá a mesma pegada ainda de IA, como é que estão as propagandas e como é que está o clima relacionado a isso atualmente. E se a gente imaginava que o futuro é inteligência artificial, na verdade isso já era, isso é presente, isso é realidade. O que mudou no cenário do Vale do Silício para agora, segundo o Henrique, é que o que se fala é agente de IA. Sabe esses outdoors que eu tirei foto? Agora virou tudo agente, 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 agente. Que nada mais é do que a inteligência artificial fazendo funções de maneira autônoma, beleza? E conduzindo o processo, realizando atividades por si só. Perfeito? Beleza, esse é o contexto, é isso que a gente tem que enfrentar, é para isso que a gente tem que se capacitar para implementar essas soluções nas nossas operações, correto? Vamos ver como é que está a maturidade disso segundo a pesquisa. Então, só para vocês cravarem na mente, toda a minha apresentação, tanto a minha quanto a do Alex agora, o que está do lado esquerdo de vocês é vendas, beleza? O recorte dos executivos de vendas que preencheram a pesquisa. Do lado esquerdo, direito de vocês, marketing, ok? Então vamos dar uma olhada. Para vendas, primeiro se percebe que o uso de IA generativa é muito maior para os profissionais de marketing do que de vendas. Então, de vendas está atrás, está correndo atrás, marketing já tem mais implementado, embora 58% ainda eu considero um número extremamente baixo. Quer dizer que no dia a dia você não usar nem o ChatGPT, nem o Claude para as atividades cotidianas, que seja como assistente de IA para você, eu acho ainda muito pouco. Vendas, então, 25%. De cada 4, apenas 1 declarou usar IA generativa no seu dia a dia. Tá? Obviamente que a embarcada em plataforma, agentes e fluxos automatizados e modelos analítico preditivo cai nas duas versões, ok? Então, se a gente está falando que agente é o tema da moda, é a competência que a gente precisa desenvolver, é 1 em cada 10 dos profissionais de venda que tem alguma coisa implementada, é 2 em cada 10, o dobro mais ainda, 80%, não tem nada de agente
dentro da área de marketing. Tá? O legal de vendas ali que dá para falar também é que inteligência em conversas está numa velocidade maior, que é a questão de embarcar no atendimento, no relacionamento com o seu cliente. Já tem uma série de soluções prontas para isso, o que faz o uso alavancar um pouquinho, mas ainda tem um universo de oportunidade a serem implementadas tecnologicamente nas duas operações. Beleza? Isso é muito legal porque a gente teve a experiência de implementar inteligência artificial dentro da Live. Os nossos MBAs já estão com AI enabled, com inteligência artificial embarcada, e uma questão pessoal, né, o quanto que a experiência de buscar implementar inteligência artificial nas nossas operações abre a mente para uma série de aplicações que a gente não imaginava no começo. Então, projetos de IA é muito interessante porque mostra o quanto inteligência traz de oportunidade para a gente. Aqui eu quero só trazer um exemplo da IA funcionando nas nossas aulas, como é que a gente pensa até onde ela chega. Veja, a gente tem aula, uma parte dos nossos cursos é com aula gravada, beleza? Então eu treinei uma IA no conteúdo da aula, beleza? Então eu tenho a aula gravada, legendei, transformei em texto, treinei a IA no conteúdo da aula. Treinei a IA no material didático da aula. Então tem lá a bibliografia, treinei a IA naquilo. Conectei-me em IA com o Perplexity, para ele buscar informação científica além disso. Beleza? A minha inteligência artificial ficou melhor do que o professor. É melhor. Porque aqui são exemplos reais, tá? De respostas de alunos. O aluno perguntou ali, ó, preciso de ajuda para fazer a atividade 11. Está aqui a ajuda, como é que você faz a atividade 11. Lógico que eu tive que treinar a IA para não responder o gabarito, obviamente. Mas ajuda. E por que ajuda melhor? Porque, eventualmente, quer ver? Eu não trouxe aqui esse exemplo, mas o aluno pergunta o seguinte, olha, me aplica a realidade dessa aula no meu segmento, que eu sou do segmento hospitalar, que seja. O professor pode ser que não saiba não tem experiência passada no segmento hospitalar, concorda? Ele não é obrigado a conhecer todos os segmentos, mas a IA consegue pesquisar aquilo. Então eu aplico aquele conceito no seu segmento e dou um exemplo com relação àquilo, melhor do que o professor faria. Beleza? Então, a experiência tem nos trazido uma série de insights legais a partir do uso de inteligência artificial, que melhorou muito o nosso produto e também as operações de marketing, venda, enfim. Perguntamos também na pesquisa quantas aplicações de IA você tem implementada dentro da sua operação, tanto vendas quanto marketing, beleza? Vendas, 43% tem nada de aplicação, nada. E aqui marketing, 15%. Então a maioria já tem alguma coisinha implementada. Mas em termos de volume, mesmo quando tem implementada, ainda está de 1 a 5, certo? E a realidade é que a gente vai implementar nas nossas operações num futuro próximo, estou falando de amanhã, já muitas e muitas aplicações, porque cada agente precisa ter uma aplicação específica. E você deve ter na sua operação vários agentes funcionando. Lá na Live, a gente, neste alavanque de uso de IA, já tem um monte de IA rodando para atendimento ao aluno, para atendimento de chat, para monitor de aula, para tutor de aula, tags de palestras. Então, a hora que você entra lá no B2B Go, que é a nossa plataforma de assinatura, para pesquisar, ele já está tudo tagueado. Quem fez a tag foi inteligência artificial. Tem mais de 11, 12 aplicações de IA rodando atualmente, agora, enquanto eu estou fazendo essa palestra, estão rodando esses agentes lá. Então é um cenário sem volta que muda o jogo. De fato, implementar IA, que ainda é uma minoria, segundo a pesquisa, muda o jogo de fato. Tá legal? Recado que eu quero passar, isso é um caminho absolutamente sem volta. Se você não iniciou, se ainda está apenas ali no ChatGPT te ajudando a fazer um textinho, pare, abre a mente, porque a aplicação muda o jogo e se seu concorrente vai mudar primeiro de você, ele vai ter mais vantagem competitiva. Se a pessoa que trabalha com você mudar antes de você, ele vai ter mais relevância dentro da sua empresa do que você. Tá bom? Era esse o meu recado. Antes de passar para o Alex, eu gostaria, estou muito orgulhoso, queria aproveitar o momento aqui de palco hoje para anunciar um grande lançamento que a Live está fazendo esse ano. Estamos lançando nesse evento a primeira turma de MBA em vendas B2B.
Temos já o MBA em Inteligência Comercial, que muitas pessoas aqui, inclusive, são alunas. A gente está migrando para focar completamente no B2B. Então, tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está pesquisando do mercado, que a gente está trazendo de inovação, tecnologia, processos, metodologias, etc., agora está embarcado num produto específico para B2B. Legal? Se você acha que faz sentido para o seu momento, a gente está com promoção especial de lançamento ali no stand. Procura a gente, conheça o programa. Eu garanto para você que é o melhor programa totalmente 100% focado em B2B que tem atualmente aqui no Brasil. Vale a pena conhecer ali. Tá bom? Passar agora a palavra para o Alex, que ele vai comentar sobre os outros dados e a continuidade da pesquisa sobre B2B, tecnologia. Vamos, Alex. Valeu! Bom dia novamente, galera. Bom dia, porque tem gente que não estava na abertura. Vamos continuar aqui com a nossa palestra. E a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é grana, pessoal. Vamos saber de grana. Será que tem grana para a gente investir em tecnologia ou não? Essa pergunta aqui é até o final de 2026. O que aparece aqui em vendas, pessoal? Basicamente, plataforma. O que é plataforma? Plataforma, a gente está falando tipicamente de CRM e outras plataformas, beleza? Quando a gente pega aqui, quanto mais para cá, menor o investimento, quanto mais para cá, maior. Se estiver bem clarinho, é sinal que está na casa dos 750 a 1 milhão. O que a gente percebe? Está bem equilibrado entre plataforma e A, em termos de vendas. E saneamento de dados, menos. O que já vai notar um problema que vai aparecer, porque a gente não está trabalhando bem em saneamento de dados, correção dos dados. E hoje, pessoal, na mão, não dá para sanear os dados. Tanto é que nós, particularmente aqui, sem fazer propaganda no nosso HubSpot, acabamos de fechar agora uma nova assinatura de HubSpot, que tem um módulo lá de HubSpot Operations, que tem um cara chamado Data Hub dentro dele, que esse cara do HubSpot é uma assinatura do HubSpot que você faz toda a parte de governança, saneamento de dados, etc, etc. Por quê? Em Las Manos não dá para sanear o dado, beleza? A IA já faz boa parte aqui. Vamos ver do lado do marketing, pessoal. Do lado do marketing, a gente tem um investimento maior, a gente vai ver o número depois, em plataforma e também há, mas novamente, hein? Você vê que saneamento ainda tem um gap grande quando a gente fala de investimento. Quanto que deu de dinheiro isso, pessoal? Lógico que a média é burra, porque você tem empresa que está no começo e empresa que está no final, mas para vocês verem a média aqui, estamos falando que em áreas comerciais, nós estamos com uma média por empresa da pesquisa de R$700 mil investido por empresa até o final do ano, beleza? Lá em marketing, R$575 mil para investir por empresa até lá. De novo, a média é burra, tem empresa que está investindo R$0, tem empresa que está investindo R$1,5 milhão, mas vale como ideia de falar o seguinte, caramba, minha empresa está investindo 50 mil, 100 mil. Tá barato demais. Lembrando que isso é investimento até o final de 26 novo, certo? Então você vê que tem um espaço aqui. O que é esse número de 350 milhões, 280 milhões? A gente pegou o mailing do evento aqui, não de pessoas e sim por empresa, e multiplicamos o número de maneira bem simples, só para fazer uma extrapolação. Então significa que não parece, né? Mas nessa sala aqui que vocês estão olhando, vão ser gastos 300 milhões arredondando por empresa em vendas e em marketing, arredondando tudo aqui. Nós temos 300 milhões de reais que vão ser investidos em tecnologia até o final do ano. Então, tem coisa pra caramba em termos de tecnologia, tem coisa pra caramba em investimento ser feito. Beleza? Mas, pessoal, e aí, o que faz dar certo eu conseguir implantar um CRM? O que faz dar certo eu conseguir implantar um Analytics, implantar um IA? A gente perguntou lá, e 3 fatores de sucesso na visão de vendas. Alinhamento de vendas e marketing. E olha do outro lado, alinhamento em vendas e marketing. E daí a gente começa a perceber um problema que vai aparecer, que a gente já sabe que há um grande desalinhamento entre vendas e marketing. Não é fácil fazer as coisas conversarem juntas. Nem no dia a dia da gestão do lead, etc., eu vou falar, muito menos quando se fala em tecnologia, porque são áreas isoladas. Aí vendas fala em engajamento da liderança e fala também no método de implantação, o jeito de implantar. Aí é divertido, porque aqui também ficou muito parecido, engajamento da liderança e metodologia de implantação. Ou seja, fator de sucesso, marketing e vendas concorda,
O curioso é que eles concordam que eles mesmos, ou nós, vamos falar nós, somos o grande buraco central de fazer o negócio funcionar. É meio doido, mas é o que a gente está declarando aqui. Nós somos o gargalo de implementação. O que tem de barreira, pessoal? Por que não vai? Para mim, alegria, em primeiro lugar, em vendas, capacitação. Lógico, a gente vende curso, então para nós é uma alegria aparecer. Eu juro que eu não roubei na pesquisa, não roubei, certo? Pesquisa idônea, apareceu capacitação com 50%. Pessoal, é óbvio, né? O ser humano por si só não gosta de mudança. Isso é estudo. Eu amo neurociência. Quando a gente vai estudo neurociência e comportamento humano, a gente não gosta de mudança. Estatisticamente, são poucos aqueles que gostam de ficar mudando e fazendo a coisa nova. Dá trabalho, mudar cansa, gera energia. E aí você ainda tem que aprender um negócio novo e colocar no ar com a meta que você tem comercial para entregar. Então você fala, cara, vou entregar a meta com a minha comissão, ser demitido ou vou implantar uma nova tecnologia de IA? Qual você acha que é a cabeça do pessoal de vendas? Você acha que o cara está motivado em implantar a tecnologia ou está motivado em bater a meta no mês? O que vocês acham? Então o cara não quer nem estudar e não vai querer implantar. É tão simples quanto. Então se a gente não conseguir capacitar a galera, não vai conseguir colocar a tecnologia no ar. Daqui a pouco eu vou falar de solução para isso aqui, beleza? Aí nós temos complexidade operacional e qualidade dos dados. Lá em vendas apareceu, dados ruins estão dando resultado difícil. Agora, aqui é divertido, né? Em primeiro lugar, não deu. Deu orçamento e ROI. Cara, parece que eu vejo assim as pessoas de marketing, né? Cara, parece que eu vejo as pessoas de marketing falar, por que não bateu o lead? Faltou dinheiro para mídia? Faltou dinheiro. Se tivesse mais dinheiro em mídia, daria, mas a empresa não quer investir dinheiro em mídia. Cara, para o marketing é muito confortável falar que não tem dinheiro para fazer as coisas, que gosta de mais dinheiro, tem o percentual, vai brigar pelo budget. Veja que é meio louco, né? Porque cognitivamente o comercial está lá para trazer o dinheiro, né? De maneira geral, o comercial, você vê o pessoal de comercial brigando por budget do ano de implementação de tecnologia? Não, você não vê o cara do comercial, olha, eu preciso tantos milhões para investir. Você não vê o cara do comercial pedindo dinheiro para o CFO, para o presidente, para a presidente. Agora, o pessoal de marketing está pedindo dinheiro. Todo trimestre vai lá, todo orçamento fala, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, mais dinheiro. É tão sintomático que está aqui, né? A barreira é dinheiro. Apareceu de maneira geral na pesquisa. Certo? A complexidade operacional e dificuldade técnica de plataforma. Porque, na verdade, as plataformas cada vez são mais robustas, estávamos falando nisso. Se eu pego um HubSpot, um RD Station, um Pipedrive, um Salesforce, são plataformas que estão parruda, né? E quanto mais parruda elas ficam, mais complexidade se dá de mexer e usar muito bem essas plataformas aí. Mas, pessoal, o que deu, então, no final da pesquisa? Qual é o índice de maturidade? O que é IMTV? Índice de Maturidade de Tecnologia em Vendas, e lá é o IMTM, Índice de Maturidade de Tecnologia em Marketing. Nós temos uma escala que a gente fez aqui, até 25 pontos inicial, 50 em desenvolvimento, 70 estruturada, 85 avançada e referência acima disso. Veja, o cálculo do algoritmo por trás disso aqui tem bastante coisa, mas tem curiosidade. Por exemplo, a gente pergunta, sua empresa tem ERP? Sim, a gente perguntou se sua empresa tem ERP. Se você tem, você ganha ponto. Se você não tem, você perde ponto. Você tem CRM? Sim, eu tenho. Ganha ponto. Não tem CRM, perde ponto. E assim a gente vai construindo. Você saneia dado? Sim, ganha ponto. Não saneia, perde ponto. A escala é mais complexa, mas para vocês entenderem a lógica do jogo, beleza? Então, vamos ver a nota que deu de maturidade de tecnologia em vendas na nossa pesquisa. E a nota é 43. Ou seja, hoje, com pergunta sim de IA, que é uma pergunta que vai tirar ponto da maioria, como o SKU mostrou, porque poucos estão usando IA, você tem, entre aspas, notas garantidas, deveria, que é, tem CRM pontuou, tem RP pontuou, deveria estar mais para frente, mas não está, porque realmente tem muito gap ainda de implementação de tecnologia. Então a gente está em desenvolvimento, não chegamos nem no estruturada. E aí, pessoal, será que o marketing é mais ou menos, hein? O que vocês acham? Mais ou menos? Acertaram, 55. Então, marketing já está no estruturado, o que é normal. Você vê que aparece naturalmente que marketing já tem uma maturidade de uso técnico. Você vê, pega IA, por exemplo, deu para ver. O IA já tem mais uso de IA em marketing do que vendas.
Acho eu, pessoal, que tem a ver com marketing precisar de mais tecnologia, porque tem muita coisa que a tecnologia já faz, e também eu sou bem provocador aqui, vou provocar, porque eu conheço muito, a gente dá muito treinamento para vendas, mas, pessoal, entre nós, né? Vendedor é aquele cara que fala, cara, já vendo faz tempo, tenho minha carteira, o negócio é relacionamento, e, cara, não preciso preencher CRM, né? Para que preencher CRM? Aliás, preencher CRM não precisa mais, hein, pessoal? Não estou de piada, estou falando sério. Por que não precisa mais o vendedor preencher CRM? Porque a IA faz sozinha. E é verdade, faz melhor do que qualquer vendedor. Então, se vocês ainda estão vacilando de não ter os dados dentro do CRM, é porque você não colocou as IAs para preencher automaticamente o CRM. Tão simples quanto isso. Porque o vendedor não vai fazer, porque ele não gosta, ele quer vender. Muito bem. Então, isso explica um pouco da maturidade. Pessoal, quais são os grandes problemas que a gente encontrou no mercado B2B? O stack é fragmentado. Isso é uma baita de uma dor. Olha o número que eu vou falar para vocês. 49% das empresas respondentes da pesquisa não tem integração entre o RP e o CRM. Vou repetir para você. Quase 50% das empresas não tem integração entre o seu TOTUS, SAP, Oracle, com o seu Salesforce, HubSpot, RD e companhia. Mas o que é isso, Alex? É do tipo, o cara emite a nota em um lugar e coloca ganho no outro e um não fala com o outro. Ah, mas e se eu não arrastar para ganho lá no meu CRM? Tudo bem, eu vou num outro sistema emitir nota para o cliente. E o histórico do cliente? Bom, o histórico do cliente que eu tenho no RP de pagamento está lá no RP, se o cara é inadimplente. No meu CRM, nada. E se eu tiver que vender de novo para o mesmo cara na carteira, posso vender a prazo para esse cara? Sempre vou poder, pelo lado de vendas, né? Até que o cara lá de vendas, a mulher de vendas, chega, levanta a mão e fala, não pode vender porque eu estou puxando a inadimplência. Essa informação existe integrada? Não. Estou dando exemplos para mais simples possíveis. Só que não para aí. A complexidade está aumentando. Porque talvez vocês já tenham ouvido falar, vou falar clássicos aqui, hein? Sales Navigator, do LinkedIn. Conhece ou não? Sim. Aí você fala, pô, eu uso o Sales Navigator no LinkedIn. Legal. O Sales Navigator está integrado com o seu CRM? Não. Ou seja, o vendedor vai lá, ou a pessoa da SDR vai lá, vai fazer prospecção, e fica na máquina, na conta dele. Porque do LinkedIn para o CRM não vai nada. Aí você pega um Apollo. Aí assina o Apollo, tem um número de leads maior, você acha o lead, mas também não está integrado que lead que funciona ou não. Aí eu vou pegar um caso próprio nosso, tá? Super legal, foi bom. Entrou uma pessoa nova no nosso time, de vendas, de marketing, com foco em gerar lead para vendas. Só isso, o foco é marketing de performance, ele gerar lead no B2B para nós. E aí ele falou, Alex, para os SDR serem alimentados na ponta com o BDR, nós precisamos assinar a MeTime. Conhecem MeTime ou não? MeTime é uma plataforma, estou fazendo problema de graça para os caras, hein? MeTime é uma plataforma que tem os leads na tela do SDR. Aí eu fui ver a plataforma, realmente é bem legal o MeTime, funciona. Nós na live somos HubSpot. A pergunta é, o HubSpot faz o que faz o MeTime, sim ou não? Sabe qual é a resposta? Sim. Quase que eu mesmo assino o MeTime. Eu não estava nem usando que tem o negócio. Aí eu ia assinar o MeTime, que seria mais uma plataforma, que parece que é boa, que está desintegrado do CRM e por aí vai. Pessoal, o número de IAs, de microserviços que eu chamo, que são uma para evento. Por exemplo, tem uma IA muito legal, que eu falei que preenche CRM, tem duas famosas, mas não preciso falar o nome delas, mas tem IA muito legal que você está na reunião, beleza? No Teams, no Zoom, qualquer outro lugar, Google Meets, o que você quiser. Você está fazendo a reunião e essa IA pega a reunião, transcreve a reunião. Até aí o Teams com o Copilot já faz para a gente, beleza? Maravilha, não tem novidade. Só qual que é a vantagem dessa? Ela está integrada com uma API dentro do CRM, do HubSpot, Salesforce, e ela preenche os campos do HubSpot. Legal, também conseguiria fazer de outro jeito, mas ela vai além. Você coloca dentro dessa IA
o seu metodologia de vendas no Spin Selling, por exemplo, você coloca isso no Spin Selling e ela dá uma nota na reunião se o vendedor seguiu ou não seguiu o Spin Selling. E ela pega a expressão facial do cliente para ver se o cliente gostou ou não quando você apresentou e mostra na reunião se tem alguma objeção do cliente de acordo com a expressão facial durante a reunião. E ela cruza a venda que você fez como ganho no teu CRM com a nota de score da avaliação da reunião por vendedor. E ela consegue chegar numa performance e falar, vendedor que faz a reunião desse jeito tem um ganho de performance maior. Essa aí está aí para vocês assinarem. Legal! Está implementado junto com o CRM? Não, porque a gente tem um stack fragmentado. Então, veja, vai aumentar o número de possibilidades de que a gente tem de ferramentas, e se a gente não tomar cuidado, isso aqui vai virar o Frankenstein, porque a gente vai ter 10, 20 ferramentas sendo assinadas, que são boas, mas não está conectado no hub central. Então, isso é um baita do problema, e a minha recomendação de dor aqui é estudem e definam arquitetura. Como que a gente vai fazer? Qual que é a premissa básica? Eu estou colocando uma premissa lá na live. A premissa é, se não tiver conectado ou o HubSpot não fizer, não iremos assinar. Por quê? Porque eu preciso segurar de alguma maneira para integrar. Senão o negócio começa, desculpa o mini palavrão, descacetar geral. Então, eu estou colocando a premissa. Vai assinar? Vai. Assina, mas vai ter que integrar com o HubSpot. Assina, vai ter que integrar com o RP. E por aí a gente vai. Segundo grande problema. Máquina sem previsibilidade. Máquina de venda sem previsibilidade. Isso é fácil. É ridículo responder. Saneamento de dados. Está ruim ou está bom? Mostrou mal com pouco investimento. Muito dado errado. Se você não tem o dado correto na jornada inteira, a sua máquina de vendas, obviamente, fica fragmentada. Porque se o dado está errado, como é que você mede tudo? Não tem como medir. Segundo problema aqui. Você tem o stack fragmentado que eu acabei de apresentar. Quebra o processo de máquina de vendas. Para quem não lembra dessa palavrinha máquina de vendas, né? O Aaron Ross deixou ela famosa aí, mas basicamente a gente pensar que vai ter gerar um lead, o lead vai para um time de pré-vendas / SDR, BDR, o BDR, por exemplo, no B2B marca uma reunião, marca a reunião, entra no vendedor closer, o closer vai lá, fecha a venda ficou grande, passa para o key account. Máquina de vendas é você ter desde a geração do lead, SDR, BDR, closer, vendedor, com que account vai. Isso é a máquina de vendas. Então, se você tem tudo desintegrado, a máquina de vendas não está rolando bem. Não tem playbook, pessoal. O que é playbook? Nós estamos com dificuldade. Eu na live brigando lá para a gente montar um playbook com tecnologia cadenciado da máquina de vendas. Lembra que eu falei do MeTime para vocês? Não deixei implantar o MeTime, acabei indo para HubSpot. Mas a pessoa do meu marketing tem que gerar o lead na tela do SDR. Já foi uma dificuldade conseguir isso e entrar no ar. Entrou no ar lá na live. Então, o SDR acorda, tem lá os leads. Adianta ter os leads na mão do SDR? Sabe qual é a resposta? Não. Porque o SDR vai fazer o fluxo de follow, de pergunta que dá na telha dele. Então, exemplo, será que ligação converte melhor que o WhatsApp ou e-mail? Pergunta, qual canal para um SDR que está com lead? Imagina vocês vieram no evento aqui, beleza? Eu vou querer vender em company para vocês, já que o Lúcio deu a dica aí. Vou querer vender em company para a empresa de vocês. Eu vou pegar o lead de vocês do evento, vou passar para o SDR, e o SDR vai fazer o quê? Ele liga pelo telefone para vocês, ele manda o e-mail ou vai pelo WhatsApp? Se você não definir o playbook, ele vai fazer o quê? O mais fácil, o mais confortável e o que ele quiser. É isso que vai acontecer com o SDR. Porque ele vai fazer o que é mais fácil. Se para ele é mais fácil o WhatsApp, porque ele tem um WhatsApp Business, fala, cara, é o WhatsApp mesmo. Se ele não tiver e tiver com o pessoal, ele fala, cara, não vou pôr meu WhatsApp pessoal aqui, vou por e-mail mesmo. Aí você fala, cara, você vai querer ligar? Não, porque a pessoa fala, não vou ligar, que incomoda. Aí pronto, então, cara, a taxa de conversão de eu conseguir marcar a reunião com vocês vai cair. Eu preciso de playbook. O que é playbook? Eu preciso falar, olha, primeira tentativa, WhatsApp. 2 dias depois, WhatsApp de novo. Não deu, manda por e-mail. No terceiro dia, eu ligo. É playbook de definição de como a SDR trabalha. Só que para isso acontecer, o que eu estou fazendo lá? Criei tarefas num fluxo de cadência dentro do HubSpot para que essa cadência apareça tarefa para o SDR. Não aparece o lead. Aparece ligar para Mariazinha hoje às 3 da tarde. Depois de amanhã,
WhatsApp para a Mariazinha. E no terceiro dia, ligar pelo telefone para a Mariazinha. Tem que cumprir a tarefa. Senão eu não consigo ligar a máquina de vendas. Então precisa de playbook e a gente não tem o playbook. A dica de solução é: montem o playbook e, na sequência, montem a cadeia de tecnologia para que o playbook seja executado para a tua área comercial. Vamos para a próxima dor. CS versus negócio. A gente já falou no painel aqui, mas o CS está focado em atendimento. A grande maioria do CS está focado em atendimento. Que se for isso, na verdade, nem Customer Success deveria chamar. Deveria se chamar Customer Service. Ou poderia se chamar até um Customer Experience. Mas se é Customer Success, é sucesso do cliente, cross-sell, upsell, e não atendimento. Isso é uma mudança de cultura gigantesca, porque mesmo eu na live com as minhas áreas, eu não consegui ainda migrar para Growth Expansão. E aí vem um dado de tecnologia interessante. Health Score. Eu preciso ter um índice de Health Score dentro do meu CS, para que eu meça a saúde do meu cliente se, por exemplo, você tiver churn, se for um produto de assinatura, um produto de MRR, ARR, por aí vai. Pessoal, a grande maioria não tem um Health Score que funcione atualizado bonitinho no mapa do cliente. É maluco. E eu demorei 4 meses e finalmente a gente conseguiu montar o nosso Health Score. E agora esse Health Score está funcionando. Em cima do Health Score, eu estou montando o playbook inteiro de atuação. Porque agora eu tenho uma classificação, na hora que o Health Score apita em vermelho para alguém, eu já tenho uma lista de iniciativas que o CS tem que fazer para conseguir baixar de vermelho para amarelo aquele carinha ali. Mas, Alex, onde entra o growth e a expansão de negócio? Entra que quando eu estou... Olha que coisa simples, é idiota, é idiota. O duro é fazer o idiota. Mas olha só, se eu tenho uma carteira e eu tenho lá 100 clientes, eu tenho 20 que estão com risco de churn, e está aparecendo em vermelhinho no meu Health Score. Pergunta, é momento de eu fazer upsell para esse cara? Sim ou não? Não. Hoje pode ser que você tente ou não faça nada, porque você não tem o Health Score. Agora, quando você tem um outro Health Score, que você tem 47 clientes do seu 100, que estão verdinho, esse cara é potencial de growth, de expansão, cross-sell, upsell? Sim ou não? Sim, eu devia estar trabalhando nesse cara. Ou seja, o Health Score, ele arruma os playbooks e as atividades da área inteira. É o básico. Sem o Health Score eu não consigo gerar negócio. Então não tem Health Score. Pá, você está navegando à deriva, dependendo do CS. Isso que eu falei 100 clientes. Você imagina se a tua amostra for de 1000. Aí complicou mais ainda. Porque razoavelmente 30 você consegue no olhômetro. 100 já não dá. 1000 acabou. Você está pelado no negócio. Então você precisa gerar negócio com o CS. Não é uma área de atendimento. E para isso precisa. Solução. Cria o seu Health Score, cria o seu playbook. Muito que bem. Próxima dor. Olha aí, funil incoerente. Pessoal, olha esse dado. 68% na nossa pesquisa de tecnologia não mede a jornada do lead à conversão. Vou repetir o número. 68% não mede a jornada da geração do lead à conversão. Como é que eu vou ter um funil funcional, rodando bem, topo de funil, meio de funil, passa daqui, MQL, SQL? Como é que eu vou fazer essa máquina girar se eu não tenho a mensuração do funil de ponta a ponta? Não dá para rodar. Aliás, às vezes, até no CRM, e de novo, passei por isso, estamos arrumando de novo uma coisa que estava lá, até no CRM, você pega problemas de ter mais de um funil. E de novo, eu estava com isso, tá? Estamos arrumando um deles agora. O que quer dizer isso? Ah, eu estou com um funil de marketing, aí eu tenho outro funil de pré-vendas, tenho outro funil do produto, outro funil. Aí o cara que marca a reunião é um funil. Aí o outro é outro funil, outro funil. Veja, existem modelos, dependendo do tamanho do negócio, que você até precisa ter funis diferentes mesmo, né? Quando você escolhe no CRM o funil. Mas às vezes não. Às vezes você tem 2 funis, um para o cara que deu certo, outro cara deu errado, um para o cara que veio no evento. É uma loucura isso.
você tem funil incoerente. Com funil incoerente, as coisas não vão funcionar bem, natural. E por último, eu tenho um baita de um problema, mas na verdade é uma baita de uma solução. E esse cara se chama Sales Enablement. Esse cara se chama Marketing Ops. Para mim, boa parte dos problemas que a gente vive hoje poderiam ser solucionados por esses dois bloquinhos aqui. Sales Enablement e Marketing Ops. São nomes bonitos que fazem basicamente a mesma coisa. O que faz uma função de Sales Enablement ou de Marketing Ops? Basicamente, pessoal, faz o Analytics da área, vê os dados, analisa, etc, etc. Faz a melhoria dos processos, implementa aí a tecnologia e treina e capacita o time na implementação nova. Vamos ser bem tangível. Nossa, Alex, você falou desse negócio que pega a reunião, põe o negócio, mede spin selling, faz não sei o que lá. Derrubei até aqui, né? Foi tudo legal. Como que eu ponho isso no ar? Você acha que o seu vendedor, ou a sua vendedora, você acha que a sua líder de vendas vai se preocupar em ir lá, fazer reunião, ver a plataforma, falar com a IT, implementar, treinar, configurar o spin selling, fazer a conexão. Sabe quanto tempo demora isso? Hoje é rápido. 1 mês você coloca a ferramenta no ar. Mas é 1 mês de trabalho. Ou você acha que o seu líder de vendas não está preocupado em vender? Ele está preocupado em vender. Ele não vai estudar a tecnologia o dia inteiro. Ele está no cliente, ele está visitando e tem que visitar. A pergunta é, quem vai fazer isso? Ah, é o IT. Pessoal, o IT tem que ser demandado para questões técnicas. Não ser o cara que vai escopo, como... Cara, isso daqui depende de playbook. Quem faz o playbook é o IT? Não é. Então, qual que é a lógica de vocês entenderem aqui? A minha recomendação é, qualquer área, não estou falando só de Marketing Ops e Sales Enablement, qualquer departamento hoje da empresa de vocês, passou de 5 pessoas no departamento, o 6º é um headcount para isso. Não sei se vocês sacaram. Tem uma área de vendas, e eu tenho 5 vendedores, 6 vendedores na minha área de vendas. Pega uma dessas pessoas, joga para Sales Enablement, não vende mais, e as outras 5 continuam vendendo. O que essa pessoa vai fazer? Vai implementar a tecnologia, vai colocar no ar, vai fazer o Analytics, vai capacitar a equipe, vai fazer as coisas. Em Marketing Ops, mesma coisa. Essa pessoa vai fazer, porque o time não vai. E o marketing? Também não vai. Você tem uma pessoa que é de social, de content. A outra pessoa de marketing performance cuida de mídia paga. Acho que essa pessoa de mídia paga vai implementar a cadeia inteira? Não vai. Precisa de alguém que vai fazer o todo, reunindo o negócio e trabalhando só em tecnologia, processo, treinamento. Tecnologia, processamento. Não vai. Então, a minha dica é, você tem 5 na área, põe Marketing Ops. Senão, você não vai conseguir solucionar o negócio. Tão simples quanto isso. Em outras áreas, está igual, funciona igualzinho. A área de compras é igual, chama COI lá, Center of Excellence. E por aí vai. Cada área tem o seu nomezinho, mas o negócio funciona e a gente vai ter que ter essa dor. Eu estou colocando isso na nossa área educacional. Sim, a área que monta os MBAs, que monta os in-companies. A partir de agora, tem uma pessoa que é Educational Ops. Então, não é bonito. Educational Ops. Por quê? Não vai produzir conteúdo, slide, aula, falar com o professor. Essa pessoa vai colocar tecnologia para rodar. Por exemplo, o PowerPoint que vocês veem na aula, quem faz é parte da minha equipe educacional e mais terceiros que vão mexer no design e no visual. Cara, hoje, eu uso o Claude para isso, ele gera apresentação em 8 minutos com gerar apresentação. Enter, ele gera inteira. E o design fica muito melhor do que eu terceirizar. Agora, você acha que é o meu conteudista que vai mexer nisso para deixar o PowerPoint da aula gerar sozinho? Não é. E também não é meu líder educacional. Tem que ser o meu Educational Ops. Então, vai para tudo. Pessoal, nós estamos lançando hoje o Fórum de Vendas B2B, dia 21 e 22 de setembro, que iremos falar só de vendas B2B. É um outro evento que nem esse que a gente vai falar só de B2B. Quem quiser, aproveita, porque aqui vai ter desconto, bate lá, já compra, reserva sua vaga para o evento de vendas B2B, que a gente vai fazer isso. O ano que vem, pessoal, talvez a gente tenha um outro evento de marketing B2B, a gente tem esse que é o geral, e a gente vai fazendo eventos dedicados para isso. Então, isso que é o nosso fórum, é uma forma de você se capacitar, de você começar a entender o que a gente está falando para levar uma iniciativa para lá. Como apareceu capacitação, né, pessoal, para minha alegria, como um grande problema, nós temos 3 capacitações nichadas e focadas nessas dores que a gente acabou de apresentar. Lá no de vendas B2B,
Na imersão, ou no nosso MBA, a gente ensina como implementar Sales Enablement. Lá na nossa imersão de marketing, a gente ensina como colocar um Marketing Ops no ar. Por quê? Porque a gente precisa tracionar com educação, com curso vocês. Então, nós temos aqui a solução para tracionar essas iniciativas que a gente está falando dentro das empresas. Temos também a capacitação de RevOps, que é uma parte nova, uma função nova, que, inclusive, essa capacitação de RevOps não é uma coisa para fazer ou marketing ou vendas. É algo que é para fazer os líderes e as líderes de todas as áreas juntas, porque aí você vai entender a jornada de ponta a ponta. A gente também tem aqui a pesquisa dentro do B2B Go. E o B2B Go é o nosso ecossistema de assinatura que dá acesso a MBA, dá acesso a evento, dá acesso a aulas on demand gravadas. E quando você coloca essa assinatura para sua empresa, você tem acesso ao ecossistema inteiro da live para treinar de ponta a ponta, levar no evento, fazer pós. Quem quiser, pode bater o QR Code. Aqui todos os temas. Por exemplo, essas palestras que a gente está dando aqui estão sendo gravadas, vocês vão ver que tem câmera ali atrás. E a palestra que você está vendo aqui hoje, nossa, e todas as outras, vão estar disponíveis dentro do B2B Go para que vocês possam assistir e colocar isso para rodar dentro. Então, quem quiser informação do B2B Go, vai lá no stand e a gente terá o maior prazer em falar. Nós temos livro que também está à venda aí fora de B2B. Capítulo dedicado a RevOps, capítulo dedicado a CS, capítulo dedicado a marketing, capítulo dedicado a vendas. E para fechar, esse aqui é o modelo de maturidade da nossa pesquisa. Essa pesquisa de tecnologia que eu mandei para vocês tem pilares do tipo governança e controle, onde tem de dados, automação de processo, uso de inteligência, ecossistema tecnológico, tem um monte de pilar. Como que você pega isso aqui e a própria pesquisa, pessoal? Agora eu vou deixar 30 segundos para vocês baterem o QR Code. Pessoal, os dados da pesquisa, com muito mais dados do que a gente apresentou, mais aquele framework, se vocês baterem no QR Code aqui, vocês respondem o formulário da pesquisa, afinal de contas a gente quer ter mais dados para ficar cada vez melhor, e ao final da resposta da pesquisa, vocês baixam todos esses dados que a gente mostrou na apresentação e ainda baixa o framework para vocês montarem e melhorar a tecnologia dentro da empresa de vocês. Então, pessoal, bate o QR Code. Se não quiser responder agora, daqui no almoço, daqui 10 minutos você responde. Bate aí, salva o link, deixa a tela da pesquisa aberta. Acabou a pesquisa de responder, vocês vão baixar o relatório da pesquisa e o framework de maturidade para vocês rolarem na área. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês essa manhã. Espero que a gente tenha gerado muito insight e as palestras que vêm por aí vão ser específicas sobre cada área. Aproveite, network, perguntas. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom evento para todos nós. Valeu! Muitas palmas para o Alex Leite. Obrigado, meu